Vamos orar, gente? Vamos ficar em pé, vamos orar? Você que vai ficar aí? Isso. Isso. Vamos orar? Levante suas mãos aos céus. Vamos orar um pouco, gente. Vamos. Oh, xarabababaca. Se você fala em línguas, comece a orar em outras línguas aí. Levante a sua voz, comece a orar em línguas. Rababababaçacotarabababasai. Oh, rabababacandarababababachacatarababababaga. Oh, rababababacatarababababachacandarababai. Levante a sua voz, ore em voz alta, ore em voz alta, ore em voz alta. Oh, rababababacatarabababacatarababai. Oh, rabababacandarababababa. Oh, rabababababacatarabababacatarabai. Oh, rabababababachacatarababai. Oh, rababababacandarabababacandarabagandara. Oh, rababababacandarabababacandara. Oh, rababacandarabababacandara. Oh, rasacatarababababacatarabai. Oh, rababababacandarabababachacataramanai. Oh, rabasacandarabanagandaраmanai. Oh, rasacatarabadacatarabababachacatarama. Oh, rababababacandarabababacandarabababachacatarama. Oh, rababababacandarabababachacataramanai. Oh, rababababacatarabababacatarababai. Oh, rabasacandarabassotarama. Oh, rababababachacandarabanagandaramanai. Oh, rabababacatarababababachacotora. Espírito Santo, venha sobre nós aqui, Senhor. Nós queremos entender a tua vontade, discernir o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, ó Shekaramamamanagandaraba, ó Rabababababacandarabababacandarabai, ó Rabababababachacatarabagandaraba. Oh, Ramamamanai. Oh, Shakataramamama. Oh, Ramamamamanagandarabababa Shakatarai. Oh, Ranananananananai. Ya, sakatara. Oh, Rasakataraba Shakataramanai. Oh, Ramamamamamamama Gandaramana. Oh, rabababagandarabababagandarabababagandarababagandarama. Oh, rabababababasotorocotorobotocotoro. Oh, Pai. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Oh. Ei, ei. Oh, ei. Aleluia. Pai, nós oramos mais uma vez para que o Senhor abra os olhos do nosso coração aqui, Pai. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Muito mais do que conhecimento, nós precisamos de prática. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Pode se assentar.
se assentar. Aleluia. Pode acender a luz aí? Isso. Aleluia. Vamos ler juntos? A religião é ortodoxa, mas não é pragmática. É uma expressão interessante, porque o que é ortodoxa? Sabe muito, tem muito conhecimento, mas pratica pouco. Então, olha o que ele diz. Lembra a expressão dele? E ele disse, lembra, a pergunta é a seguinte: o doutor da lei, ele sabia o que tinha que saber ou não sabia? Sabia. O problema não é se ele sabia, o problema é se ele praticava. Então, você saber que amar o próximo, ela vai te levar à vida eterna é uma coisa. Você praticar isso, viver isso, é uma outra realidade. Você está entendendo? Todos os dias, irmãos, a gente é desafiado a viver isso, né? É aquilo que está dizendo. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Jesus falando para o doutor Daniel. E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E eu acho tremendo porque ele diz assim, não é saiba isso, ele diz assim, faça isso. Então é diferente de você saber e de você fazer. Vamos repetir? Saber é uma coisa, fazer é outra. Lembra que eu perguntei assim no comecinho? Qual que é a missão mais urgente da igreja? A missão mais importante da igreja? É o quê? Ganhar almas. A gente sabe disso. Mas existe uma distância entre você saber que isso é uma prioridade e você fazer isso, né? Eu não tenho problema nenhum. Tem uma coisa interessante que eu queria que você pudesse pensar, né? A gente lá, por exemplo, a gente tem coisa que é muito prática, tem que ser prática, né? A primeira vez que eu vi o lance do Haiti, eu fiquei tão chocado com aquilo me comoveu, me constrangeu, eu chorei, vendo as crianças comendo biscoito de barro, né? Mas a pergunta não é o quanto que eu sei disso, é o que eu podia fazer por isso. O que eu vou fazer com aquilo que eu sei? O que eu vou fazer com a necessidade do Haiti? Aí eu falei assim, eu viajo, eu vou fazer isso. Eu não sou um vendedor de camiseta, eu carrego um propósito. Quando a pessoa entende aquele lance que eu falei do que é preço, do que é valor, né? Vou dar um exemplo disso, né? Eu estava lá em Rondônia, lá em Porto Velho, em Rondônia, um homem lá, um irmão lá, um homem muito bem de vida, ele falou assim, apóstolo, eu queria fazer, eu entendi o que você disse sobre preço e valor. Ele entendeu. Ele falou assim, eu queria levar uma camiseta. Eu falei assim, tá bom. Aí ele falou assim, mas eu quero fazer uma semente. Ele pagou R$2.000 uma camiseta. É a questão do valor e do preço. O preço dela é 80, mas o valor dela não é o valor da camiseta. Então tem coisa seguinte, tem coisas que tem que sair na nossa vida, na sua vida, na minha vida, tem que sair da teoria, né? A igreja hoje é muito teórica, ela sabe tudo. Ela sabe tudo. As coisas mais importantes. Eu gosto muito quando você lê o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu estive 3 anos com vocês, mas durante esses 3 anos,
eu não me esquivei de ensinar todo o desígnio de Deus. Então, eu fico pensando, o Paulo ficou 3 anos na igreja de Éfeso e ensinou em 3 anos todo o desígnio de Deus. Parem para pensar nisso, mano. Todo o desígnio de Deus eu falo assim, ou os caras são muito, sabe, crente esponja, que absorve muito o conhecimento de um homem de Deus, ou eles absorveram muito, ou o desígnio de Deus é simples, ou ele é simples e é prático. Os valores são poucos, mas são poucos. Você pode ver que a Bíblia, ela gira sempre dos mesmos temas. As coisas são muito básicas. A pessoa não precisa ler a Bíblia toda. Aliás, ela vai ter conhecimento, mas para ela saber o que ela tem que saber. Mas Jesus, ele diz assim: vocês serão conhecidos como meus discípulos. Não é se vocês aprenderem o que eu vos mando, é se vocês fizerem o que eu mando. Você pode perceber que ele diz assim: respondendo, disse, faze isso. E essa expressão faze isso não está na ortodoxia do que você sabe, tá? Mas está no pragmatismo da coisa, está na prática. Pragmatismo é prática. E as pessoas sabem muito, faz pouco. Por exemplo, não adianta você saber sobre oração se você não ora. Não adianta você saber tudo sobre jejum, tudo sobre batalha espiritual, se você não faz isso. Não adianta. Então o evangelho é prático, a religião é teórica, o evangelho é prático. Então, a religião ela é desse jeito, ortodoxa, mas não é pragmática. O pior disso é que a religião, ela sempre se justifica, mas ela nunca dá resultado. Eu vou repetir. Todo religioso, irmãos, quem não dá resultado dá justificativa. Por que você não fez isso? Ah, por causa disso, por causa disso, por causa não sei o quê. Por que você não fez? Você percebe, tem pessoas que começam coisas na igreja e não terminam. Ela começa a célula, não termina. Ela começa uma célula, não multiplica a célula. E ela sempre tem uma justificativa. E eu gosto, tem um texto na Bíblia, se vocês puderem colocar para mim aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Lucas 14, do versículo 15 em diante. Coloca para mim. Isso. Eu gosto desse texto demais. Olha o que ele diz. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Tem uma tradução que diz assim: todos a uma vez começaram a se justificar. Para um pouquinho, segura aí. Imagina assim, você vai fazer um jantar. Eu estou pensando num judeu, né? Um judeu, a ideia que a gente tem é que judeu é pão duro, não é verdade? Todo mundo tem essa ideia de que judeu é pão duro. Não, o judeu é econômico. O judeu não desperdiça comida. Então imagina, o texto fala de uma parábola chamada parábola da grande ceia. Então um homem muito rico vai fazer um jantar. Estão comigo aqui? Quem está comigo, diga amém. Então, já que ele vai fazer o jantar, o que ele faz previamente? Você faz a lista dos convidados e você pede a confirmação da presença da pessoa na festa. Hoje, normalmente, é assim que é feito. Quando a pessoa vai fazer um casamento, alguma coisa assim, ela manda um link para você. Se você vai estar no casamento, você confirma se você vai e quantas pessoas vão estar com você. Você entra lá no link, confirma, porque você já está na lista do casamento. Ok?
O judeu pensa assim. Por quê? Porque a comida, ele não vai fazer comida igual o brasileiro que faz comida para sobrar. Certo ou não é verdade? Né? A gente, quando vai fazer comida, vamos fazer muito, né? Onde aposto assim, se levasse mais alguém, já não estava programado dentro daquele negócio, não é verdade? Por quê? Não é organização, isso é planejamento. Posso ouvir um amém, gente? Agora imagina, ele fez, provavelmente todos os convidados confirmaram. Posso ouvir um amém, gente? Aí o dono da festa, ele manda, ele fala assim, agora, fala que a mesa está posta, vai lá e busca todo mundo dizendo que a mesa já está pronta. E eles voltam. E ele vai no primeiro. Quando ele chega no primeiro, e todos a uma começaram a excusar-se. Tem a tradução na revista atualizada que todos a uma só voz começaram a se justificar, dizendo: disse-lhe o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Agora a pergunta é, meu irmão, por que eu estou achando que é uma desculpa? Porque ninguém compra uma terra sem ver. Você compra uma terra sem ver? Você compra uma coisa sem ver? Então, imagina, a pessoa está dando uma justificativa. E na igreja as pessoas são assim. Por que a célula não cresceu? Ah, porque é do fulano, por causa do fulano. Não tem nada disso, não. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Quem não dá resultado, dá desculpa. E a religião, ela sempre tem desculpa. Ele não foi porque tinha uma boa desculpa. Ele não fez porque tinha uma boa desculpa. Por que você não foi no seminário? Ah, eu estava muito cansado, meu filho, não sei o quê. Não, você não veio porque não quis vir, pô. Pronto. E a pessoa arruma uma desculpa. Ela não vai fazer uma coisa, não veio, ela arruma uma desculpa. Você percebe? Quem compra um campo sem ver? Segundo, o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. A pergunta: quem é que compra uma junta de boi sem ver a junta, sem experimentar a junta? Compra pela internet? Então, normalmente, irmãos, a religião é sempre assim. Ela dá desculpa. Sempre dá desculpa. Terceiro, 19, 20. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Aí eu te pergunto uma coisa, irmãos. Olhe para mim aqui. A família é uma prioridade? Sim ou não? Mas tem gente que usa a família como uma desculpa. Para mim, o tempo com a minha família é importante. Comer em volta da mesa na minha casa é proibido pegar telefone, pastor. É proibido pegar o telefone. Então, às vezes, as pessoas usam assim: ah, vou ficar em casa com a família, vai ficar na televisão. Que família é essa? Que prioridade é essa? Então, as pessoas, quando elas não conseguem dar resultado, elas vão dar o quê? Justificativas. E a religião é assim. Por que você não deu fruto? Ah, rapaz, a pandemia. Sabe quantas pessoas nós batizamos na pandemia? Lá na igreja, no primeiro ano da pandemia? 350 pessoas. A gente não fechou célula, a gente multiplicou célula. Simples. Porque as pessoas têm que parar de dar desculpa. Por que não veio? Por que não fez? Por que você não estava lá dentro? Aí você arruma uma desculpa.
Porque quando a gente tem isso como prioridade, a gente não dá desculpa, a gente dá resultado. Então a gente tem que parar de dar desculpa. O tempo está passando. A família não pode ser uma desculpa. A família é uma prioridade, mas não pode ser usado como desculpa. Eu gosto de pedalar. Eu organizo minha vida para o pedal não ser um problema para mim. Eu levanto mais cedo. Eu pedalo sozinho. Para não parar de fazer aquilo que eu gosto. Mas também não deixar de fazer nada por causa disso. E não ficar arrumando desculpa. Posso ouvir um amém, gente? A pergunta é: você vai ficar dando desculpa ou você vai dar resultado? Você vai continuar arrumando mais uma desculpa? Ah, não fiz isso por causa disso. Na igreja ninguém me dá oportunidade. Ninguém me deixa pregar na igreja. Você não precisa pregar. Se você usar a rua como púlpito, Deus vai te dar a cidade como herança. Porque você não precisa disso. Sabe onde eu comecei a pregar? Na praça. Eu ia meia-noite, lá onde era a balada dos malucos lá, montava o equipamento de som lá, pegava meu violão, ia cantar na madrugada. Pregava na madrugada. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Você entende o que eu estou dizendo? Eu não vou ficar me justificando em nada, não. Eu preciso dar resultado. Porque a religião é assim. Próximo. Pode voltar o slide, por favor. Quando eu penso nessas coisas, sabe, irmãos? Eu entendo que... Volta o slide. Porque a religião, ela não é só ortodoxa, ela sempre se justifica. Ela, na verdade... O slide. Deu bug lá, né? Então eu queria que você pudesse entender uma coisa aqui, e eu vou encerrar seguindo para o final desse último período nosso aqui, em nome de Jesus. Oh. Repete comigo: Deus usa gente comum com habilidades sobrenaturais. De novo, Deus usa gente comum para um trabalho sobrenatural. Vamos de novo, Deus usa gente comum para um trabalho sobrenatural. Eu queria contar uma coisa assim, que quando eu olho para a parábola, tem uma coisa na parábola que mexe muito comigo. Às vezes a gente acha, as pessoas acham que elas precisam ter uma habilidade, como tem o nosso profeta André, ou como tem algumas pessoas que têm habilidades muito especiais assim, para fazer alguma coisa para Deus. Então, a vida inteira eu ouço isso. Eu trabalho com células tem 30 anos mais ou menos, com potencializando pessoas há 30 anos. Eu tenho muita dificuldade e uma das coisas mais importantes na obra de Deus é que Deus, a igreja durante muito tempo, ela mais incapacita as pessoas do que potencializar a pessoa. A pessoa se sente mais inadequada, inapta, se perguntar assim: Deus quer usar a sua vida. Você vai perguntar assim para mim: como? E na Bíblia, uma das coisas mais tremendas na Bíblia é que na Bíblia Deus sempre vai usar gente comum. Sempre gente comum. Na Escritura, eu acho tremendo, porque
o Lucas 10:33 diz assim: certo samaritano. A pergunta é: qual o nome desse homem? Não tem. Qual a casa dele? Não tem. Qual a idade dele? Quantos dons espirituais esse homem tem? Não tem. Porque esse certo samaritano é qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. E a vida inteira, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais atirada. Eu saí da droga e da maloqueiragem, da rua. Quando eu saí da rua, eu assumi um papel no reino de Deus. Com 1 mês e meio, 2 meses de convertido, eu levei quase 20 noiados para um acampamento da igreja. Aquilo queimava dentro de mim. Eu queria compartilhar com as pessoas o que ardia dentro de mim. Os amigos meus, eu queria levar os caras para o reino de Deus. E quem eu era? Eu era um menino. Eu não sabia pregar, eu não sabia falar, mas eu tinha o Espírito de Deus dentro de mim. Eu aprendi a expulsar demônio, expulsando demônio, lendo a Bíblia. Eu ia num banheiro público, olhava para o cara ficava endemoniado do meu lado. E eu expulsava o demônio do cara. Por quê? Quem eu era? Eu não era ninguém. Eu era um menino. E quando eu olho para a Bíblia, Deus, Ele gosta de encontrar gente comum. O certo samaritano, quem é esse homem? Ninguém sabe quem é. Ele não tem nome, não tem endereço, é uma pessoa comum. E às vezes a gente, quando vê uma pessoa sendo muito usada, nós achamos que a gente precisa ter a habilidade que essas pessoas têm. E eu aprendo algumas coisas na Bíblia, né? E na Bíblia eu vejo Deus nos ensinando. Eita. Ei. Não está passando. Eu tenho aprendido uma coisa: Deus trabalha por meio daqueles que nada são e nada têm para oferecer segundo a religião. Eu vou repetir: Deus sempre trabalha por meio de quem nada é, para aquele que nada tem. Olha o que ele diz. Volta. Destruirei toda a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tomou Deus louca sabedoria do mundo? Travou de novo. Isso. Irmãos, reparai, pois a nossa vocação, visto que não foram muitos chamados, muitos sábios chamados segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia, aleluia, meu irmão, aleluia. E eu aprendi uma coisa: Deus, na sabedoria dele, Ele sempre vai usar gente improvável. Gente improvável. Alguém conhece a história do pastor André? Ele já contou a história dele aqui? Já contou? Agora, todos os irmãos dele passaram por aquilo.
Agora, pare para pensar, irmão. Eu fico pensando na minha vida assim. Pensa um cara que tinha tudo para não ser nada. Sou eu. Pensa uma pessoa improvável. Sou eu. Tinha tudo para dar errado. Sou eu. Você compreende o que eu estou dizendo? Porque a verdade de Deus é essa. Deus escolhe as coisas loucas, as que não são, para aniquilar as coisas que são. Então, quem acha que é, nada é. Quem acha que pode, nada pode. E eu acho que a melhor maneira de Deus usar alguém está muito ligada a isso. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, pare para pensar, meu irmão, no texto do livro de Atos. O cara que foi procurar o Paulo, quem que era ele? A Bíblia diz assim, que foi um certo homem chamado Ananias. Então ele era um homem comum dentro da igreja. Então, quando Deus quer usar alguém para tocar a vida de alguém, Ele vai usar gente comum. Ele vai usar gente simples. Porque a gente acha que as coisas de Deus são muito sofisticadas. E parece que a gente quer coisa muito sofisticada. Gente sofisticada. E Deus, Ele para fazer o que Ele tem que fazer, Ele vai usar gente comum. Eu quando olho para esse texto assim, olha o que diz. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E a Bíblia diz que havia um certo discípulo chamado Ananias. Ananias era um homem comum dentro da igreja, não era um homem proeminente dentro da igreja, era uma pessoa comum. Agora, o texto, se você olhar todo o contexto antes, para quem ele foi designado para ir orar pela pessoa? Foi ele que foi o homem que foi usado para orar pelo apóstolo Paulo. O Paulo está indo, eu não sei a visão que você tem do apóstolo Paulo, que às vezes as pessoas acham que ele era um menino. Não, Paulo era um homem bruto, rude, ruim. A Escritura diz que ele pegava os homens, entrava dentro da casa dos homens que seguiam o caminho do Senhor e arrancava os homens pelos cabelos e levava na rua e liderava linchamentos públicos dos irmãos da igreja. Sabe como que o Paulo era considerado como uma besta fera? Ele mesmo diz, eu me considerava uma besta fera. Sabe, um homem endemoniado. E de repente, quando esse homem chamado Ananias, ele está orando. E olha o que a Bíblia diz. Disse-lhe o Senhor em uma... Vamos repetir? Disse-lhe o Senhor em uma... A pergunta é, alguém pode ter uma visão de olho aberto andando na rua assim? Ou esse homem provavelmente estava fazendo o quê? Orando. Eu me recuso muito a achar que a pessoa está andando assim. Então Ananias provavelmente estava orando. Ele era um homem comum e pessoas comuns, ele tem uma vida intensa, uma vida de oração, uma vida com Deus intensa. Mas esse homem só consegue entender o plano de Deus dentro dessa perspectiva espiritual. Senão a pessoa vai ficar olhando para mim com cara de paisagem. Estou falando uma coisa tão séria que para mim é uma coisa, é meu modelo de vida. Eu vivo isso. Eu respiro isso. Eu ando dentro do avião, eu prego para quem está do meu lado no avião. Isso é um modelo de vida. Para mim, toda pessoa é um potencial crente. Um dia eu estava lá no 13º Batalhão da Polícia Militar, fui chamado para ministrar lá.
E veio um cara, a gente leva isso como padrão de vida. Um cara veio me levar para o cassino dos oficiais, eu estou lá no cassino dos oficiais, que é o refeitório dos oficiais lá do batalhão, e ele veio e me ofereceu: o senhor quer, pastor, você quer beber alguma coisa? Eu falei assim: rapaz, quando eu olhei para você, eu vi Jesus. E ele falou assim: uai, eu? É, eu olhei para você, eu vi Jesus. Ele falou assim: como? Eu falei assim: porque Jesus disse: melhor é quem serve do que quem é servido. Quando você está me servindo, você está expressando aquilo que Jesus faria. Eu consigo ver Jesus nisso. Ele ficou tão impactado com aquilo. Eu falei assim: eu poderia falar com você um pouquinho sobre Jesus? Ele falou assim: pode. Senta aqui então. Ele é crente hoje. Você entende, querido? Porque você, quando entende o seu papel na terra, o meu papel na igreja, minha função na igreja é apostólica, é dar fundamento. Isso aqui é um fundamento. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é edificada sobre fundamento de apóstolos e profetas. Todo o ministério apostólico, ele está preocupado com a doutrina da igreja. Ele está preocupado com o fundamento da igreja. E é uma preocupação isso. Eu penso, todas as vezes que eu penso na igreja, eu penso na igreja para fora, que ela está na rua, que ela está o tempo todo compartilhando o evangelho. Todo mundo é uma oportunidade, é uma possibilidade de você compartilhar o evangelho, falar do Senhor. Tudo é uma oportunidade. Tudo, absolutamente tudo é uma oportunidade. Posso ouvir um amém, gente? E esse Ananias, só que existem coisas que a gente só vai entender quando a gente tem vida com Deus, intensidade. Porque amar o próximo está intimamente ligado quando você ama a Deus. Quando o seu coração queima por Deus. Quando o seu coração arde pela presença de Deus. Quando você deseja isso mais do que qualquer coisa. Aí automaticamente começa a bater. E é o que aconteceu com Ananias. E ele diz assim: aí Deus disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então tem duas coisas importantes aqui. O Paulo tinha acabado de se converter. Concorda comigo? Ele estava indo para Damasco, com as cartas na mão. O objetivo dele era descer a espada nos cristãos. Você lembra o apedrejamento de Estevão, no capítulo 6 do livro de Atos? Por que os homens pegaram, depois de apedrejar Estevão, pegaram as roupas de Estevão e colocaram nos pés de Saulo? Por quê? Porque o Saulo era o líder do apedrejamento. Então esse homem era um homem perigoso. Sabe, você ir pregar para um homem desse vai exigir alguma coisa de você. E é engraçado que o Ananias, quando ele falou assim, procura por Saulo apelidado de Tarso. E se você olhar o texto bíblico, o Ananias, a primeira coisa que Ananias falou assim: quem? Saulo? Não, Senhor, esse cara é perigoso, o Senhor está me mandando ir mexer com um cara desse? A princípio, Ananias não queria ir. Você compreende o que eu estou dizendo, irmãos? Agora imagina aquele homem, e ele falou assim: vai lá, você vai orar por ele, para que ele veja.
porque ele é para mim um vaso escolhido. Agora pare para pensar, irmãos. A gente não é seletivo para tocar na vida de pessoas? A gente não gosta de falar com qualquer pessoa. A gente não quer evangelizar qualquer pessoa. Porque gente comum não escolhe quem você vai tocar a vida. Eu vou dar um exemplo disso. Alguns anos atrás, eu era pastor da Lagoinha, em Cascavel, no Paraná. E eu sempre tive o hábito, eu e a Neiva, de gente bater na porta de casa e a gente ia acolher a pessoa dentro de casa. Dessas pessoas, pelo menos 3 dessas meninas saíram da minha casa para casar. 2 delas são pastoras hoje. Você percebe? Mas é gente que ninguém dava nada. Gente que ninguém... Sabe quando você enxerga, você está enxergando um animal. O Ananias estava enxergando um homem bruto. Ele só enxergava isso. Não, ele matou os irmãos. O Senhor está me mandando ir pregar, falar com um homem que é perigoso. Esse homem, o Senhor está querendo colocar a minha vida em risco. Você percebe, irmão? É como a pandemia. A pandemia foi a maior oportunidade de você pregar o evangelho. Sabe onde você estava? Em casa com medo. Vai pôr a mão não sei o quê, limpa com álcool. Pelo amor de Deus, irmãos. Que igreja é essa? Quando Deus nos deu autoridade de curar os doentes, expulsar os demônios e pregar o reino de Deus, sabe aonde nós estávamos? Em casa com medo. E tinha uma boa justificativa. Não tem nada a ver com regra sanitária. Tem a ver com o reino de Deus. Eu sou um agente do reino de Deus. Quando Jesus olha para os discípulos, fala assim: eu vos dou autoridade e vos dou poder. 2 coisas: autoridade, exousia, poder, dinamite, dunamis. São 2 coisas distintas: autoridade e poder. O que é um policial? Ele é um agente público. Ele fala em nome do Estado. Quando ele faz o boletim de ocorrência lá, a palavra dele tem fé pública. Porque ele fala em nome do Estado. Porque ele tem do Estado o quê? Autoridade. Você percebe? O medo, ele inibe a igreja de cumprir o papel dela, de exercer autoridade. Eu não estou indo no meu nome. Eu estou indo fazer a minha obra. E vocês podem perceber, pastor André me conhece, eu não fico falando de mim mesmo. Que a Bíblia diz que quem fala de si mesmo busca a glória dos homens. Busca a aprovação dos homens. Não falo o que eu faço, não falo onde eu tive. Quando eu falo para te inspirar. Quando eu sento com as pessoas, eu não fico querendo me contar uma coisa para que o que eu faço seja maior do que o que a pessoa faz. Eu me sinto mal fazendo isso. Mas você percebe, querido, Deus nos deu autoridade. Não é uma questão da gente ser igreja. Da igreja ser a igreja. Ela só vai cumprir o papel dela na terra quando ela entender que ela é igreja. O livro de Efésios diz assim, que Deus exaltou Jesus acima de todo principado, de toda potestade, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Diz assim, ele sujeitou todas as coisas. Qual é o nome disso? Autoridade. E ele diz, e ele deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Quer dizer, ele deu para a igreja a autoridade.
O medo, irmãos, Jesus não tinha medo de demônio. Os demônios temiam Jesus. Eles viam Jesus e falaram assim: que temos nós contigo, filho de Davi? Os homens, quando olhavam para ele, falavam assim: este homem ensina como quem tem autoridade. Ele tem autoridade. Você percebe, querido, a coisa não é uma questão de que nós somos pessoas comuns. A igreja é composta de gente comum. E a obra de Deus, o aperfeiçoamento da igreja é feita pelos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelhos, pastores e mestres. Mas o crescimento, a edificação do corpo e o aumento do corpo, ele não é feito pelos 5 ministérios, é feito por gente comum. O crescimento dela. Agora, irmão, sabe o que Ananias tinha? Um homem comum, mas ao mesmo tempo, ele falou assim: não, Senhor, eu não vou lá não. Esse homem não dá para mim não. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Agora imagina se Ananias não fosse. Paulo não seria Paulo. Ou Ananias ia perder o privilégio de dizer assim: eu orei por esse cara. Você entende o que eu estou dizendo? E eu fico pensando assim. E o Senhor fala para Ananias: vai lá, Ananias. Porque esse homem é um vaso escolhido para mim. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu sempre tive esse hábito de pegar a gente na rua e levar dentro de casa. Eu já levei bandido dentro de casa e o cara não me roubou por temor e por gratidão de eu ter feito por ele o que ninguém nunca fez. Eu falei: Senhor, o Senhor vai guardar a minha casa, mas o que eu posso fazer é isso e eu vou fazer. Mas numa dessas vezes, um dia foi um cara na minha casa. Nós ganhamos uma menina para Jesus chamada Priscila. Essa menina viveu com um usuário de crack, com um menino, um advogado tributarista, um menino assim inteligentíssimo. Sabe, uma pessoa que tinha facilidade para ganhar dinheiro, pastor? O nome dele era Fernando. E ela conviveu e morou com esse Fernando 3 anos. Até que ela teve que abandonar o Fernando, porque não aguentava mais. Muita droga, muita loucura e dívida e aquela coisa de gente viciada em pedra de crack. Aí o Fernando, aconteceu que um belo dia, a gente começou a cuidar da Priscila, a Priscila foi batizada e foi crescendo, e esse menino começou a procurar a Priscila. Priscila, volta para mim. Eu falei: não, não vou voltar não. Você vai procurar o homem de Deus. Ele mora na frente do shopping, você vai procurar ele. E vai falar que você quer a ajuda dele. E um belo dia eu estou em casa de manhã, aparece esse menino, Fernando, todo sujo, com a boca toda queimada, de usar cachimbo, os dedos, tudo, aquele jeito de craqueiro. Aí ele falou assim: você que é o pastor que era maluco e que ajuda noiado, falou assim: falaram para mim te procurar aqui, eu quero ajuda, você pode me ajudar? Falou: meu filho, entra aqui. Ele entrou, dei banho nele, peguei roupa minha, dei roupa para ele, camisa, sapato, blusa. E comecei a falar assim, e comecei a ministrar na vida dele.
Ele ia para a casa dele, de manhã ele vinha para a minha. Eu ia visitar alguém, levava ele comigo. Eu ia no supermercado, levava ele comigo. Quando eu ia numa visita, ele falou assim: o que eu faço na visita? Eu falei assim: não, meu filho, você não faz nada. Você só senta aí e fica quieto. E deixa eu fazer meu trabalho. Eu orava e ele ficava junto comigo. Passou uma semana limpo, 2 semanas limpo, 3 semanas limpo, 4 semanas limpinho. Na quarta semana ele falou assim: você iria lá na minha casa? Eu queria te apresentar para meu pai e para minha mãe. Eu falei: vamos sim, Fernando. Vamos amanhã lá. Entramos no carro e fomos saindo da cidade. E a gente saiu da cidade. Aí eu comecei a ficar amedrontado. Falei assim: cara, ele vai me roubar. Falei: meu Deus do céu. Agora vamos embora. Já está aqui, vamos embora. E fui andando. Aí chegou perto de um lugar, estava lá, Aras Mantovani. Fazenda Mantovani, eram aras que eles criavam manga larga, quarto de milha e aquele cavalo inglês. Grande o Aras. Tinha um jockey lá no Aras. Família muito rica. Ele falou assim: ó, meu pai mora aqui. Aí eu falei: seu pai é um caseiro? Ele falou assim: não, meu pai é o dono do Aras. Fernando, para de mentir, seu filho do diabo. Desgraça de mentira, menino. Por quê? Com esse tipo de gente não dá para ficar. Tem que ser. Eu era muito firme com ele. Porque eles são mentirosos, eles são manipuladores, eles manipulam. E eu sei porque meus pais sofreram muito comigo por causa disso. Ele falou: ô pastor, não vou nem falar nada. Eu falei: é bom mesmo que começa a pedir perdão aí, que o diabo entrou na sua vida, você está mentindo aí, vai. E descemos, chegamos na sede da fazenda, saiu um velho, um senhor, italianão, seu Alexandre Mantovani, aquele olho azulzão, parecia 2 bolinhas de gude, e ele veio, abraçou o Fernando e deu um beijo na boca do Fernando. Ele falou assim: ó, meu pai. E abraçou o velhinho, foi lá e pá, abraçou e ele beijou na boca. Aí ele virou para mim: ô pastor, eu já travei o velho aqui na mão. Falei: travei o tiozão aqui, ó. Aí ele me abraçou, me deu um beijo no rosto. Aí nós entramos na casa dele. Eu falei: ô Fernando, me desculpa. Ah, tudo bem, eu estou acostumado porque eu era mentiroso mesmo. Hoje é até difícil as pessoas acreditarem em mim. Ele falou: ô meu filho, perdão aí. Aí a mãe dele saiu. Quando a mãe dele saiu, ela olhou para mim, me cumprimentou. E quando ela pegou assim no braço, meu braço assim, ela olhou assim para mim e começou a chorar. Chorar, 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 chorar. E a dona Sueli chorando. Sentamos na mesa, almoçamos e a dona Sueli chorando. Dona Sueli, por que a senhora olha para mim e começa a chorar? Não sei. E foi chorando. Ficamos o almoço inteiro daqui, não conseguia nem conversar. Ela só chorava. No dia seguinte eu falei assim: Fernando, vamos lá, vai eu, você e a Neiva, vamos lá. Queria conversar com a tua mãe. Tua mãe está precisando de ajuda, está chorando muito. Aí quando eu cheguei lá na casa dela, ela fez um chá para a gente. Fomos tomar o chá. Eu falei: dona Sueli, por que a senhora estava chorando muito ontem? Aí eu falei: eu vou te contar. Quando ela foi começar a contar, ela começou a chorar de novo. Aí ela conseguiu se controlar. Eu falei: eu vou contar para o senhor. Há 3 anos atrás eu tive um sonho. Ela é católica. Eu sonhei que eu tinha entrado, eu estava dentro de uma igreja. E o prédio não tinha santo, não era a igreja católica, não tinha uma imagem lá dentro.
E era um prédio todo azulzinho. E o núcleo da Lagoinha era grande lá. Era azul bebê. Era para umas 1.000 pessoas lá, o salão nosso lá. Ela falou assim, e chegava um homem para mim e falava assim: Dona Sueli, Deus colocou o Alexandre na minha vida e pode ficar sossegada que Jesus me vai fazer cuidar dele. Eu falei, então, Dona Sueli, é o sonho da senhora. Ela falou assim, é que você não tem ideia que o homem do sonho era você. Irmão do céu. Eu comecei a chorar no ombro dela. Sabe o que é isso? Ananias era uma resposta para o apóstolo, para o Saulo. Quando Ananias entra dentro do quarto, ele fala assim: irmão Saulo, o Senhor me apareceu e mandou eu vir aqui. E eu oro por você, para que você veja agora. A Bíblia diz assim, que as escamas dos olhos de Paulo caíram. E Ananias pegou Paulo e batizou Paulo. Sabe o que é isso, irmãos? Tem pessoas que são os Saulos da vida, que Deus quer usar você para tocar na vida deles. Esses dias o Fernando, dia 19 de abril é meu aniversário. O Fernando casou. Pensa um homem que está bilionário. Aí ele me ligou um dia e falou assim: ô AP, fala Fefe, tudo bem? Falei assim, comprei um brinquedinho novo aqui. Aqui um helicóptero. Falei, não, Fernando, esse negócio é caro. Ah, é nada. Isso é Jesus. Ele falou assim, você sabe que você tem parte nisso, né, meu pai? Você foi embora de Cascavel, voltou para BH, mas eu não esqueço o que você fez por mim. Sabe quantas vezes eu fui buscar o Fernando na Boca? Várias vezes. O pai dele me ligava à noite e falava assim, pastor, o Fernando sumiu. Eu falei assim, o senhor vai para Quebrada Norte da cidade, que eu vou para Quebrada Sul e nós vamos achar o Fernando. Aí eu ligava no cupom, no 190, e avisava, eu sou um pastor, eu estou num carro assim, assim, assado, eu estou procurando um menino, eu estou atrás dele. Eu fiz isso muitas vezes, irmãos. O Fernando é uma bênção hoje, irmãos. Pai de 4 meninas. De 4 meninas. Coisa mais linda. De todo aniversário ele liga para mim. Quando ele liga para mim, ele liga assim: ô AP, tudo bem? Me dá seu Pix aí que eu vou mandar uma sementinha para você. Eu falei, meu filho, manda aquela semente de tipo uma espiga de milho bem grande assim. Você percebe, irmãos, o que esse homem se transformou? E são pessoas assim, que precisa de gente comum. É gente comum que vai fazer isso. Deus pode usar a sua vida. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? O objetivo é porque essas pessoas estão na beira do caminho. Quando eu olho para essas coisas assim, irmãos, eu fico impactado. Travou de novo, meu filho. Pode passar aí o negócio? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Aleluia. Mas eu queria que você pudesse entender. Gente comum está perto de quem está na beira do caminho.
Você percebe no livro de Crônicas, diz assim: porém certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Os homens que foram usados por Deus, foram boca de Deus para mudar destino de uma pessoa, eram pessoas comuns. Então isso não é para qualquer pessoa, não é para pessoas, é para qualquer pessoa. Deus pode usar a sua vida, independente do seu sentimento de incapacidade ou não. Deus quer usar a sua vida. Ele só precisa da sua disponibilidade. Aleluia? Aleluia, gente. Posso ouvir um amém? Travou de novo. Eu queria que você pudesse pensar da seguinte forma: gente comum tem características. Repete comigo: gente comum tem características. Quais são as características de gente comum? Travou. Ixi. Lucas 10:33. Eu vou falando, passa, você passa, tá? Repete comigo: gente comum consegue ver aqueles que ninguém vê. De novo, gente comum consegue ver aqueles que ninguém vê. Sabe gente que passa invisível todo dia, bate no vidro do carro, pede um marmitex. Você está saindo do restaurante, a pessoa pede uma moeda. É gente invisível. Todo dia passa gente assim perto da gente. Todo dia. Quando eu vejo isso, meu irmão, eu vejo que que pessoas comuns, ela consegue ver, identificar isso. Ela tem olhos para ver quem está assim. Ela consegue ver a condição dessas pessoas. Ela consegue ver a necessidade dessas pessoas. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele falou assim: vendo Jesus, as multidões, como ovelhas que estavam como? Cansadas e aflitas, como ovelha que não tem pastor. Então, o que Jesus conseguia ver? Ele conseguia ver o quê? A condição das pessoas. Cansada e aflita. E às vezes a gente consegue ter a leitura correta. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você entende? Vou dar um exemplo disso. Uma vez eu estava numa cidade aqui do sul, comendo pastel. Um irmão que tem aquelas pastelarias me chamou para ir lá na pastelaria. Falou assim: vem comer aqui. Eu queria abençoar a sua vida, você ora aqui no meu empreendimento. Só que, sabe aqueles pastel bem cheio de coisa? Parece um almoço quase. Então, eu fui lá na pastelaria dele. Eu estou lá sentado esperando um pastel para comer. De repente chegou um menino, um rapaz, e pediu dinheiro para mim. Aí eu fiz aquela, como é que fala? Aquela pergunta idiota: para que você quer dinheiro? Eu te dou dinheiro, mas para que você quer? Não vai usar droga não, né? Ele falou assim: não vou mentir para o senhor não. Eu estou querendo ir ali tomar pinga, porque eu estou com muita fome. E a pinga, ela mascara a fome. E eu estou com muito frio. Eu falei: meu filho, senta aqui. Pede o que você quiser pedir. E come o que você quiser comer. E ele sentou, comeu. Sabe quando a pessoa come, ele vai comendo, vai transpirando assim. De tanta fome que ele estava, foi transpirando. E ele comeu. Depois que ele comeu isso aí,
Eu falei, você quer levar alguma coisa para você comer depois, ou para algum amigo seu que está precisando? Pode levar, pode pedir. Eu vou pagar para você. Pode pedir. Aí ele pediu. E na hora dele ir embora, eu falei assim, eu podia orar por você? Ele falou assim, pode. Vem cá, pastor. Vem cá. Em vez de colocar a mão na cabeça dele, eu comecei a orar por ele assim e abracei ele. Quando eu deitei a cabeça dele aqui no meu ombro, aquele homem começou a chorar igual uma criança no meu ombro. Ele chorou, 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 chorou. E ele abraçava assim, segurava a minha cintura. Sabe, parece que a comida foi menos importante, menos significativa do que o abraço. Aí eu falei, meu filho, me conta a sua história. Como é que você veio parar na rua? Obrigado. Como é que você veio parar na rua? Ele falou assim, cara, eu vim do Rio de Janeiro procurar emprego. Para um emprego. E deu tudo errado. Eu fui roubado, perdi os documentos. E eu não consegui voltar para casa. Eu tenho 6 meses que eu estou aqui na cidade. E eu perdi a esperança. Meu filho, deixa eu te falar, eu vou te ajudar. Levei ele, dei banho nele, dei roupa. E falei assim, nós vamos na rodoviária. Eu vou ajudar você a voltar para casa, cara. Comprei a passagem de ônibus dele. Separei um dinheiro para ele comer na estrada. Ele falou, quando chegar lá, dei um cartão meu para ele. Ele falou, quando você chegar lá no Rio, você vai procurar uma igreja e vai pedir para o pastor ligar para mim. Passou um tempo. Ele me ligou. Ó, pastor, tudo bem? Eu sou aquele rapaz que você ajudou a vir embora para o Rio. Reconciliei com Jesus aquele dia, mas estou dentro da igreja. O pastor está aqui, fala com ele aqui. Ela falou, ô meu irmão, como é que você está? Pode ficar sossegado que o varão está bem cuidado aqui. Ele está na tocha aqui, está pegando fogo, está cuspindo fogo, pingando azeite. Falei assim, você percebe, irmãos? É gente que ninguém vê. Porque um bom samaritano, ele consegue ver pessoas que ninguém consegue ver. Sabe o que é isso? Ele consegue ver doçura na lata do lixo, André. A gente foi achado na lata do lixo. O Zezinho me viu na lata do lixo. Me levou para dentro da casa dele, levou um noiado. Eu fui morar dentro da casa dele. Você entende o que eu estou dizendo? Posso ouvir um amém, gente? Mas todo homem, pare para pensar. O bom samaritano, quando eu penso no bom samaritano, eu penso que Deus quer usar a sua vida. Porque as motivações dos nossos corações têm que mudar. A gente tem que ter razão certa. Porque aquele homem, quando ele vê, o que ele viu? Eu já nem sei onde que eu estou mais aí no slide. O que o bom samaritano viu? Ele para, ele está descendo, ele vê o homem na beira do caminho, ele consegue enxergar aquele homem e ele para o que ele está fazendo. Isso, obrigado, querido. Então, pare para pensar, irmãos, porque não adianta você ter olhos somente para enxergar quem está na beira do caminho. Você tem que ter compaixão dessas pessoas. Você tem que ter o sentimento certo, o desejo de ajudar, sabe, ardor no coração.
compaixão. Quando a Bíblia diz chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando eu olho para isso, sabe, não é somente o sentimento, são as razões certas. Não é somente o que ele fazia pelo homem na beira do caminho, é com que razão, qual a motivação que levava ele a fazer aquilo. O que movia ele a fazer aquilo. O versículo 33, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Você entende o que eu estou dizendo? Quantos conseguem entender? O que movia o coração de Jesus para curar uma pessoa? Compaixão. A gente não tem misericórdia mais com as pessoas, não tem paciência, a gente não tem fé nas pessoas mais. A gente olha para as pessoas e não vê nada, não vê possibilidade. Fulano não pode mudar. Aí eu te pergunto, como uma pessoa pode liderar dentro da igreja se ela não tem os sentimentos certos? Como que uma pessoa pode pregar o evangelho se ela não tem paixão por isso? Se ela não tem compaixão, se o alvo daquilo que a gente prega são as pessoas, e a gente não tem o sentimento correto pelas pessoas, não tem o sentimento certo pelas pessoas, a gente consegue ver quem ninguém vê. É a primeira coisa. A segunda coisa é ter o sentimento certo no coração. Eu não sei se você já passou por isso. Fazer a coisa certa, mas fazer com os sentimentos certos. Olhe para mim, irmãos. Eu fico pensando assim. Eu tô aqui falando tudo, mas o olhar de vocês é uma incógnita para mim. Porque o nosso coração precisa se comover. Por quem está na beira do caminho. Porque tem gente que tem muito dinheiro. Eu conheci uma mulher muito rica, que ela roía as unhas do pé, as unhas do pé dela estavam na carne viva, do pé. Sabe uma pessoa que tinha tudo e não tinha nada? No meio de tanta joia, tanto dinheiro. Sabe uma pessoa que tem tudo? E ela um dia falou assim: eu daria tudo que eu tenho para ter o que você tem, apóstolo. Você tem o que eu não tenho. Olha a sua família. Olha os seus filhos. Mais do que o que ela pode. Porque quando a gente não tem o coração certo, você vai ficar de olho no que a pessoa tem. Você vai estar com os olhos errados. Mas quando a gente não tem compaixão, posso ouvir um amém, gente? Posso ouvir um amém? E não somente a compaixão, a última coisa é ter a atitude certa. O bom samaritano, ele não tinha somente o sentimento certo, ele tem a ação certa. Dentro da atitude certa, a gente tem que entender algumas coisas sobre isso.
Posso ouvir um amém? Primeira coisa, na atitude certa. Ele renunciou à própria vida e à própria agenda para ajudar quem está na beira do caminho. Pergunta: o que ele teve que fazer? Eu fico pensando que ele devia ser um homem de negócios, que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ele para tudo que ele está fazendo para cuidar de alguém. Ele para a agenda dele, ele para a vida dele, para atender alguém que está precisando dele. E você percebe que a gente não tem muita paciência com as pessoas. A gente não tem paciência de parar na beira do caminho, parar a nossa vida, parar, sabe, renunciar à nossa própria vida para ajudar quem está na beira do caminho. E não é só isso. Volta. Não. Não. Volta. Volta. Isso. Segunda coisa, eu preciso me aproximar de quem está na beira do caminho. Olha só, irmão. Quem aqui aqui tem Cracolândia, aqui, lugar de craqueiro? Alguém já foi lá alguma vez lá? Quantas pessoas já foram lá? 1, 2, 3, 4, 5. Alguém já pegou, já pegar uma pessoa dessa e alguém já fez isso alguma vez na sua vida? Isso, uma pessoa. Aonde? 2 pessoas. Porque isso vai exigir mais de nós. Não vai exigir somente a sua disponibilidade de tempo. Vai exigir essa atitude. Eu tenho que me aproximar. É aquilo. Eu preciso me aproximar de quem está na beira do caminho. Eu tenho que chegar perto deles. Eu tenho que me aproximar dessas pessoas. E terceiro lugar, colocar todos os meus os recursos para ajudar quem está na beira do caminho. Ouça isso, irmãos. Você lembra o que ele fez? Alguém lembra o que ele fez? Ele pegou o... Vamos fazer uma... Ele pegou... Vamos começar pelas ataduras aqui. Quem vai viajar e leva estojo de primeiros socorros? Aqui, levanta a mão. 2 pessoas, 3. 3,5. Leva mesmo? Ela leva mesmo? Leva mesmo. 4 pessoas. A maior parte de nós não leva. Você leva gases, esparadrapo. Quem que faz isso? Leva tudo isso. Isso. 4 pessoas. É raro isso. Agora, eu fico pensando o seguinte. Você lembra o sacerdote? Ele, tanto o sacerdote como o levita, ele pega o vinho e o óleo, ele é usado diariamente no templo como oferta de libação. Agora, pare para pensar, aquilo que é entregue na casa de Deus não pode ser usado fora. Porque as pessoas acham isso, o recurso dela é só para usar aqui dentro, não é para usar lá fora. E o homem, o bom samaritano, ele tinha óleo e vinho. E provavelmente os estudiosos, os judeus, acreditam que ele rasgou a sua própria capa para fazer ataduras. E a Bíblia, quando você vai ler o texto é muito mais profundo que a gente está falando aqui. O texto diz assim que no dia seguinte ele foi para a hospedaria. Quer dizer o quê? Que ele cuidou daquele homem a noite inteira. Você percebe? A gente quer vai lá, dar uma cesta básica, empurra o cara para lá. A gente faz as coisas pela metade.
A pessoa chega necessitada à igreja, ela não tem casa, não tem nada, a gente não faz nada. Você não quer colocar na sua casa, coloca ela numa pensão. Eu até respeito isso, entendo isso. Mas você percebe? Vá em paz. Então a gente quer ajudar as pessoas na beira do caminho, meio na meia boca. É um evangelho incompleto. Vai na paz. Eu vou fazer uma oração por você. Deus vai tirar você. Sai, demônio. Expulsa o demônio, envergonha a pessoa. Mas não faz nada, não muda nada. E você percebe o que ele fez? Primeiro, ele enrola à toa as feridas da pessoa. Ele foi no dia seguinte, de manhã, ele foi levar ele para a hospedaria. Posso ouvir um amém, gente? Quer dizer, ele ficou a noite inteira cuidando daquele homem. Então ele esperou aquele homem reagir. Quando ele percebeu que ele tinha condição de viagem, ele pegou o homem, colocou no seu cavalo, na sua cavalgadura. Ele não pediu o carro dos outros emprestado, não foi chamar a ambulância do SAMU. Ele falou assim: eu vou resolver o problema dele agora. Vou fazer agora. Ele leva o cara para a hospedaria no dia seguinte. E ele pagou a hospedaria para o cara. Ele pagou a comida para o cara. E ele fala assim, olha, está aqui o dinheiro. Se faltar dinheiro, quando eu voltar, eu te darei mais. E eu acho tremendo, porque ele voltou. Sabe um evangelho comprometido? Ele levou ele para a hospedaria, irmãos. Eu vou contar o que a gente faz. Rapidamente, mas eu vou fazer isso amanhã. Isso que a gente está fazendo aqui, lá na nossa igreja, como a gente é doido lá, igreja de gente muito doida, a gente fecha a igreja todo ano por 21 dias, só nesses 2 anos de pandemia que nós não fizemos. A gente fecha a igreja e monta uma tenda na Cracolândia. A gente passa acampado na Cracolândia, pastor, 21 dias. A gente dorme lá na Cracolândia. Eu não saio para viajar, Valdir não sai para viajar, ninguém, nós não fazemos nada. A gente fica lá cuidando de gente doida. Todo dia, irmãos. A gente tem gente lá na igreja que era prostituta. Sabe o que o Valdir fez com essa menina? Ele estava indo lá, ele estava com R$ 1.500 no bolso para pagar uma conta. Ele viu a menina lá, rodando bolsa. Ele falou assim: eu vou te dar R$ 1.500 aqui. Eu estou comprando o seu programa. Eu falei: então, qual que vai ser? Ele falou assim: com esse dinheiro eu vou te colocar no hotel ali, na pensão ali. E Deus vai mudar a história da sua vida, mulher. Não é gente que tem dinheiro não, irmão Ademar. Pelo contrário. Essa mulher hoje é obreira na igreja. Casada. Mãe de 3 filhas lindas. Teu menino hoje, ele mora em São Paulo. A gente até operou ele para tirar as próteses dele e tudo. Ajuntamos lá na igreja lá para operar o menino. Isso é hospedaria. Você percebe? Então essas coisas faz da igreja ser relevante na cidade. É isso que muda as coisas.
Você percebe? Não é se nosso tempo está bonito, está tudo muito jóia. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa fazer alguma coisa mais relevante. Né? Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia, gente. Jesus, olha, essas coisas, eu estou falando coisas que a gente vive. Não é coisa que a gente leu em livro, a gente faz isso lá. Todo dia. Todo dia. A gente tem lá, pastor lá, que era morador de rua, que foi pegado na rua, pego na rua. Tem menino lá que era chefe do tráfico da cidade. Dono de boca de fumo. Essa semana a gente estava lá orando, o menino ajoelha lá no altar, lá junto com a gente lá. Ele começa a orar em línguas, ele ora 5 horas em línguas. Oh, ele chega na gente, precisa de ver o respeito, ele pega a mão da gente. Bença, meu apóstolo, Deus te abençoe, meu filho. O senhor quer tomar um café? Posso fazer um café para o senhor? Eu preciso honrar a sua vida. Aleluia. A igreja é a hospedaria disso. Aleluia, gente. Deus quer usar suas mãos. E eu vou encerrar. Nós estamos nessa terra para ser as mãos de Deus nessa terra aqui. Nós estamos nessa terra aqui para ser a boca de Deus nessa terra. Os pés de Deus nessa terra são você. As bocas de Deus nessa terra somos nós. Se Deus vai usar alguém, Ele vai usar você e eu. Se Ele quer usar alguém, Ele quer usar a sua vida. Precisa começar em algum lugar aqui. Aí você pode pensar assim: não tem tanta gente no seminário, mas você está aqui. Você está aqui. E é você que vai dar uma resposta. Que vai responder assim: Senhor, conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Eu vou ter o coração certo. Eu vou ter a atitude certa. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu vou encerrar. Oh, Ramamamanayanaya. Oh, Shanturu Monoyo, Nuru Monoyo, Totoro. Passe o próximo slide, por favor. Aleluia. Vamos ler junto? Comprometa-se. Vamos ler juntos? Comprometa-se com a missão de cuidar de quem está na beira do caminho. Eu quero fazer uma pergunta simples. Quantos de nós aqui quer fazer parte disso hoje? Levanta a sua mão assim, meu irmão. Eu quero te convidar, sabe? Você hoje se comprometer com o Senhor. Aleluia. Nós vamos saquear o inferno. Aleluia. 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 Vamos ou não vamos? Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos orar. Se você quer se comprometer, saia daí, venha para cá. Em nome de Jesus. Venha, venha cá. Isso. Vem. Vem. Dá um passinho. Vem cá, pastor André. Me ajudar aqui, meu santo.
Deus, meu Deus, meu Pai do céu. Na Bíblia, Davi, ele só conseguiu ser rei em Israel porque a Bíblia diz que houveram guerreiros, homens valentes, que ajudaram a Davi a se tornar rei em Israel. Então a igreja, irmãos, às vezes, talvez diferente às vezes do que a gente pensa, a gente acha que a igreja ela é um lugar assim de gente frágil, de gente fraca. Porque a gente fica tão, às vezes, tão subjugado pelas dores da vida, os problemas da vida, que você não consegue olhar para quem está fora. Você só consegue enxergar a sua dor. Você consegue enxergar o seu problema, sua falta de dinheiro. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, que o milagre da provisão sempre vem, nós somos desafiados sempre no meio da escassez. A escassez é a oportunidade para o homem viver a provisão de Deus. Sempre é assim. A viúva de Sarepta era tempo de sobra ou tempo de escassez? Escassez. As duas viúvas eram tempo de escassez. O que é que você tem? Um pouco de farinha. Para a outra foi assim, o que é que você tem? Nada. Uma oportunidade para você ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Você pode perceber, já viu morador de rua? Ele reparte o pouco dele com o outro. Só que, normalmente, quando a gente está nesse momento difícil da vida, a gente fica mergulhado dentro da gente. Porque a escassez leva o homem a viver debaixo de uma coisa chamada sobrevivência, do espírito de sobrevivência. Eu vou resolver o meu problema primeiro. Se sobrar, eu ajudo alguém. Não é assim? Eu não posso ajudar ninguém porque eu não tenho. Eu vou tirar da boca dos meus filhos, lembra a viúva? E eu queria que você pensasse nisso, sabe, irmão? Tem pessoas assim que estão esperando você como um bom samaritano para ser o instrumento para tocar a vida dessas pessoas. E a primeira canção que vem na minha mente é uma música da Aline Barros que num momento como esse para mim tem sentido. Me dá o tom, meu filho, dela. Lembra dela? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Olhe para mim, irmãos. Olha o que a letra diz. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que lhe agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Eu acho essa música assim, ela é antiga, mas ela é de uma verdade tão profunda, irmão. Sabe por quê? Esses dias eu estava em São Paulo. Eu passei no lugar que eu fui preso pela primeira vez. Eu apanhei demais naquele lugar. Sabe quando você lembra assim? Fala assim, meu Deus, de onde você me tirou? Primeira vez que eu fui preso foi nesse lugar. Eu passei lá na frente dessa delegacia. Eu lembro quando meu pai descobriu que eu estava preso. Meu pai todo constrangido, com vergonha, foi lá me tirar da cadeia. Eu todo machucado. Tudo por causa. Mas um dia eu encontrei um cara. O nome dele chama-se Wesley Paz foi mim. Era um garoto de 18 anos. Ele me pegou no meio da rua. Do jeito que eu estava. Sujo, drogado, perigoso. Me levou para dentro da casa dele. Todas as minhas crises de abstinência eu tive dentro do quarto dele. Eu aprendi o livro de Romanos porque eu encontrei um bom samaritano. Aquele menino teve olhos para ver, enxergar em mim o que eu não conseguia enxergar mais. Sabe o que meu pai falava para mim? Menino, você vai terminar ou matado ou preso. Ninguém acreditava mais. E a família não acreditava em mim. Meu pai não acreditava em mim. Minha mãe orava por mim todo dia. Todo dia. O dia que eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa. Mas eu estava tão feliz. Dia 23 de dezembro de 1984. Às 20 horas e 55 minutos, eu aceitei Jesus na primeira igreja batista de Osasco. E aquele menino me levou até em casa. Eu dormi em casa, cheguei assim, mãe, vou ser crente agora, mãe. Fui acordar minha mãe. Falei, mãe, eu vou ser crente. E ela falou assim, meu filho, Deus te ouça. Olha onde eu estou hoje. Eu queria dizer uma coisa. Eu sou o fruto de alguém que foi encontrado na beira do caminho. Pastor André é fruto disso. Mesma coisa. Alguém teve que acreditar. Você percebe? Você pode levantar seus braços ao Senhor e cantar esse cântico mais uma vez. E falar, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero
quero ser usado da maneira que aprove o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Diga isso. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acessa o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, mais uma vez, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro pela minha vida, Pai. Derrama compaixão no nosso coração hoje, Pai. Abra os nossos olhos para enxergar aqueles que estão imperceptíveis todos os dias no nosso caminho, Pai. As pessoas passam por nós sem a gente perceber a necessidade delas, sem compreender o estado delas, em nome de Jesus, sem discernir a condição delas. Pai, nos dá olhos para ver, Pai, nos dê autoridade para tocar na vida deles, para curar os doentes, para sarar as feridas dessas pessoas. Nos dê autoridade, Senhor. Nos dê amor, compaixão. Enche nossos coração de fogo e de compaixão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nos dê compaixão, Pai. Compaixão. Enche a nossa vida, Pai. Enche a nossa vida. Nós queremos ser como luz no meio da escuridão. Ser uma ponte sobre as águas. Queremos ser abrigo no meio do deserto. Abrigo. Onde as pessoas se sintam seguras perto de nós. Onde elas se sintam amadas perto de nós. Compreendidas, Senhor. Remove a indiferença do coração de nós, pastores e líderes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, 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 aleluia. Se você negou ajuda a alguém,
Peça perdão ao Senhor, fala, Senhor, eu podia ter feito mais e não fiz. Eu podia ter ajudado e não ajudei. Eu podia ter servido essa pessoa e não servir. É para isso que a gente existe, irmãos. Se a gente não vive para servir as pessoas, a gente não serve para viver. A vida da gente é para servir. Se Deus te dá dinheiro, é para ajudar pessoas com necessidade. Se Deus te dá recurso, é para você repartir com quem não tem. Faz esse exercício. Esses dias nós fomos na pizzaria. O garçom, apóstolo, começou a servir a gente com tanto carinho, tanto amor. Garçom não crente. Aí nós começamos a tirar dinheiro, colocar dinheiro no bolso dele. Ele falou, não posso aceitar esse dinheiro. Ele falou assim, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quero. Ele falou, mas eu não estou precisando. Eu falei, mas esse que é o problema. A gente dá esmola para quem precisa, mas a gente dá semente para quem merece. Eu estou te dando uma semente. Você merece essa semente. Todo mundo da mesa da igreja começou a colocar dinheiro no bolso do cara. Sabe quanto que deu aquela brincadeira no bolso dele? R$ 1.800. E ele chorou igual um menino. Você entende? Que às vezes, sozinho, você não consegue resolver o problema de alguém. Mas quando a gente resolve fazer isso como igreja, a gente consegue fazer mais. Aleluia. Aleluia, gente. Aleluia. Pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Que noite abençoada, né? Amanhã nós estamos de volta aqui às 9 da manhã. Que Deus abençoe você. Uma noite abençoada. Um beijo no coração, graça e paz. Ainda tem esfirra lá, né? Se quem quiser levar para casa. Camisetas lá para abençoar o ministério do apóstolo Daniel. Dê um abraço.